bando de menino sentado numa mesa, era a hora do almoço e a mãe serviu o prato bonito na frente dele. Tudo ali bem colocadinho, organizado, separadinho, arroz, feijão, salada, carne. O menino olha para a mãe, pede, por favor, posso? Ué, a mãe diz, pode, ué. E ele mistura tudo aquilo, deixa tudo misturado. O prato dele é o Brasil. O Brasil é assim, né? É tudo misturado ali, é um monte de etnia misturado, com religião misturado, é um povo todo meio misturado assim. Mas o fato de estar misturado desse jeito não quer dizer que está equilibrado. E a gente está bem longe disso. Mas muita gente luta para que isso seja diferente, que a gente tenha equidade entre homens e mulheres, raças, cor de pele, religião, uma série de diversidades que são importantes no nosso dia a dia e hoje em dia é assim. Uma delas usava essa frase, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E ela, para além dessa frase, usou sua existência toda para lutar contra essa desigualdade e essas tristezas do nosso povo. E, curiosamente, fez tudo isso alegrando muita gente e fazendo parte da vida de muita gente. Elza Soares fazia parte da vida da gente e encantava muita gente no país, mas também tem gente que fazia parte da vida dela. E o anjo da guarda de Elza Soares é alguém que trouxe a ela, no ano de 1972, veja só, o visual mais autêntico daquela época. Uma mulher tão linda, com um olho tão desenhado, delineado, aparecia para todas as telas, entrevistas, shows, careca. Isso mesmo. Sem cabelo algum, Elza Soares mantinha a postura mais autêntica daquela época. Imaginem vocês, 1972, e uma mulher representava tanta autenticidade desse jeito. O responsável por isso é o anjo da guarda de Elza Soares. E a gente tem a sorte de ter ele aqui para bater um papo com a gente. O caos é o seguinte, recebe o anjo da guarda de Elza Soares, Feliciano. Oi, Bom Feliciano. dia. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Quer dizer, então, que foi isso? 1972 e as revistas, e as entrevistas, e os shows da Elza, ela apresentava aquele visual sem cabelo algum aí? Sem cabelo algum. Na verdade, era para fazer um show, né? Ah, é? Quando ela fez nós fizemos as Olimpíadas do Exército, a gente terminou na Bahia, e aí ela foi visitar Menininha do Cantuá, que era mãe de santo da época, né? E a menininha fez um trabalho com ela, enfim, comigo também, e disse, você quer fazer um show e eu vou te dar o suporte disso. Só que você vai ter que raspar a cabeça. Ela ficou na época, né, não por ela, porque ela era muito aberta para esse tipo de coisa, mas... E você vai raspar a cabeça dela. Se tem os dedos verdes, você pode raspar. Ela arrancou do pescoço um dente de Oxóssi e me deu. Só que isso tem que ser feito só vocês dois. Antes de qualquer espetáculo, vocês têm que raspar à meia-noite, numa sexta-feira, que ninguém saiba. Foi um terror, né? Elza nervosa, eu nervoso. Não podia falar para Mané, era uma coisa misteriosa. Ficamos calados, né? Viemos para o Rio de Janeiro, voltamos para o Rio, Elza fez os shows e tal. Elza fechava o show, na época na Bahia. Mané Garrincha, né? Mané junto, claro. Jogador, Isso, maravilhoso. Mané junto, Mané, claro. Na época o empresário dela era Nasser Kemel, também era um cara genial, fantástico, que aguentava ela, né? Mas deixa eu te perguntar, talvez as pessoas tenham um pouco de curiosidade para saber se você tinha já a habilidade, porque ela chamou você de dedos verdes, assim, né? Mas você já trabalhava
Eu trabalho como cabeleireiro. Desde 13 anos, né? Uhum. Eu comecei na minha vida profissional mesmo. Primeiro com a escola, comecei com 13. Na minha vida profissional, comecei com 14, 15 anos, já era profissional. Uau. Então, eu já tinha prática. Uhum. E tenho prática, claro. Né? Uhum. Tenho 50 anos, né, Richard? Sim. De profissão. Sim. Mas com Elza, naquela época, então a gente voltamos para o Rio. E aí ela tinha montado Originais do Samba, né? Uhum. Ela que criou. Com o Monsum, né? Uhum. Seu Chico, o Bigode e o Nilton, que eram os que formavam o conjunto. Para ela fazer o show com ela. E os teatros todos fechavam no Rio de Janeiro na época. Só às segundas abria, que era o Teatro Opinião. Ah, entendi. Uhum. Então ele fazia Jabá com Carne Seca. Esse era o nome do show? Esse era. Então, nesse Jabá com Carne Seca, ele reunia grandes nomes na segunda-feira. Uhum. Era um teatro de arena, com arquibancadas circenses, né? Uhum. Era muito interessante. O único aberto na cidade. O único que Todos tinha... os outros teatros fechados, o único aberto era a Opinião. Descanso da companhia, Uhum. mas Opinião aberto. Ótimo. E ela reunia os musicais. Uhum. Toda segunda-feira tinha, né? Depois passou a ter 2 segundas-feiras por mês, enfim. E nessa segunda... E Elza queria estrear lá. Uhum. Porque o Coutinho era muito amigo de Elza, e tal, que era um dos diretores do teatro e tal. E aí fomos estrear. Então estava Clementina de Jesus, estava Elza Soares, Iliana Pittman e tinha mais uma que eu não vou me lembrar o nome dela agora. Mas enfim. A nata do samba, né? A nata do samba. Só gente da pesada aí, né? E os originais do samba, né? Uhum. E levamos Mané. Ah, sim. Né? Mané nunca ia nos shows, porque ele tinha que entrar no escuro e sair no escuro. Porque se ele entrasse no claro, era um tumulto, ele criava uma confusão, né? Uhum. Então levamos ele, obrigamos ele para ir. Para ele ver ela careca. Sim. Porque ela botou lenço. Tudo sem ele ver. Enquanto ela não estreou, ele não viu, desculpe. E assim foi. Obrigado. Vou pegar uma água para você. Muito obrigado. E assim foi. Foi feito o show, começamos o show. Uhum. Eu fiz tudo, fizemos tudo, todo o estilo africano, as roupas toda africana. Meu irmão fez todos os adereços em cobre, colares, pulseiras, brinco. Eu maquiava ela da metade do peito do ombro até a cabeça inteira. Nós gastamos 3 panistick por dia, a cada show, que era um tipo de uma base bem espessa, né? Para poder fazer toda aquela camada da cabeça. Uhum. Foi um sucesso. Com isso ela saiu na capa da Manchete. Só que na época eles colocaram como se fosse Silvinho Cabeleireiro que tivesse criado isso. Uhum. Né? Que ele era o grande nome do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, fui eu, né? Ela ficou muito brava. Uhum. Não queria mais fazer a capa da Manchete. Não, eu não me importo, não me interessa isso para mim. Não, mas onde é que já se viu? E brigou com os jornalistas, eu não me lembro o nome do cara, sei que ele enfrentou ela meteu a boca nele, foi um bafafá na Manchete. Você tem a foto, né? Você chegou a ver a foto. Sim, eu tenho a foto. E vou mostrar aqui no programa também as imagens da Elza naquela época. Então, né? Isso, você imagina, se vão 53 anos. É muito tempo, hein? Muito tempo. Ela morreu com 92, 91, né? E você acha que isso causou na sociedade assim? Foi um impacto muito grande. Como é que foi isso? Muito grande, porque imagina uma artista como ela, né? Se desprender de uma coisa, né? E eu me lembro do Cavalcante, do programa do Flávio Cavalcante, e que ela ia fazer. E aí ele disse para ela, mas eu não quero você careca. Ela não fez o programa, naturalmente, né? Uhum. Porque com certeza ele
né? Ele criou na época ele tinha aquela coisa, né? Não sei se você chegou a conhecer Flávio Cavalcante. Não. Ele tinha um programa que era... Ah, sim, o programa eu lembro de ter assistido, sim. Que ainda na antiga Tupi, ainda, né? Na Urca, no Rio de Janeiro. Sim. Depois ela fez outros shows com ele, mas esse, em seguida, que ela estava com sucesso por estar careca e tal, ele não queria ela careca, porque tinha um júri, enfim, eu acho que ele achou que não ia ficar bem, então ela não fez o programa. Ela disse, não, eu não vou fazer. Ou eu faço careca, ou então eu não faço. E não fez o programa, e foi um perrengue na época, foi bafafá e tal, mas não fez. Bom, a gente está fazendo um hoje em homenagem a ela, depois de tanto tempo, entendeu? Com o anjo da guarda de Elza aqui. E a gente sabe que aqui todo mundo que está assistindo o programa já é de praxe, né? Sai, toma um café, avisa o pessoal que está passando o programa lá, que a prosa é boa, e como sempre é. E vou pedir para o violeiro uma ponteada bonita aqui, talvez uma música da Elza Soares em homenagem a ela. E vocês podem tomar um café, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais aqui com o Feliciano. Eu quero saber mais sobre a vida do Feliciano, que trabalha desde os 14 anos, né? Sapec lá, violeiro, vai vendo. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mar será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa moça já mora no meu barraco à beira de um regar, tem um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim vamos vivendo de amor. Que beleza! Ver de amor é possível? É possível, como não? É? Claro. Você vive por amor ao que você faz? Desde sempre? Sempre. Para mim foi eu acho que a maior coisa da minha vida, hoje eu posso falar, que eu comecei cedo numa profissão que eu amei, sempre, e que eu vim com dom para a coisa, eu acho, né? Numa época muito difícil, né? Ser cabeleireiro naquela época, ser homem cabeleireiro era
Meu pai não permitia. Minha mãe me levando para a escola, né? Porque eu era de menor ainda na época. E surge em Curitiba uma grande escola, completamente diferente de todas as outras escolas que havia, mas não havia tanto. Havia só o Santos e o Ivo. E aí surge Boninho Botino, que faz uma escola-salão, que daí era grande novidade, né? Ao mesmo tempo que você estava estudando, você estava praticando, né? Você ia direto à prática, o que era uma coisa, um diferencial, né, da profissão, não ficava só na teoria. E aí eu comecei, foi assim que eu comecei. Mas eu já sabia fazer a coisa, era uma coisa minha, entendeu? Eu olhava e montava, tanto que era uma época muito difícil, era uma escola muito cara, eu só pude pagar 3 meses. E depois não pude pagar mais. E aí ele falou, não, você vai ficar. E na época se usava muito cabelo preso, né? Era uma coisa, os coques, né? Os chinons. E eu fazia. Eles não faziam, que eram professores e não faziam. E aí eu passei a dar aula para estagiárias. Eu tinha 15 alunas. Quer dizer, esse dedo verde É. que a gente havia falado anteriormente, né? Que é esse Tá por aí. amor, essa coisa toda, essa magia Exatamente. que existe nas suas mãos, Exatamente. existia desde aquela época, né? Exatamente. Que eu acho muito bonito que você dá a uma outra pessoa um aspecto grandioso, bonito e imponente. Você oferecer isso, assim, é de um amor incondicional, hein? Não tem dúvida. É um preparo, você prepara para um fantoche mesmo, né? A pessoa, você traz ela a um espírito, a um estado, né, de beleza, você ergue toda a situação em termos de... Porque o cabelo é uma coisa importantíssima, né? Já se falava que o cabelo é a moldura do rosto, né? Hoje se perdeu um pouco isso, né, Richard? Hoje a mulher só está mais... Né? Mas na minha época, a mulher não ia nem ao ginecologista e nem a um funeral se não penteasse o cabelo, né? Tinha que pentear o cabelo, né? Hoje não, hoje já a coisa mudou um pouco. Já mudou bastante, né? É uma outra época, é uma outra condição. Mas que a moda volta em 25 e 25 anos, né? Então... Mesmo assim, você ainda hoje tem a oportunidade de... Trabalho, claro. Eu vou morrer no palco. Vou morrer trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. É uma coisa que me traz... eu pesquiso muito, eu vivo muito, né, em termos de moda, de época, do que fazer, né? Enfim, eu acho que nos altos dos meus 79 anos, eu acho que você só tem que pedir saúde, né? Mais do que nunca. Eu tenho clientes de 50 anos comigo, né? A pandemia estourou um pouco, né? A pandemia mudou muito. Entendi. Muita coisa, assim. Perdemos muito, perdi muitas clientes, enfim. Mas estamos aí, né? Estamos firmes. Vamos até quando o homem lá em cima quiser, né? Você trabalhou muito tempo com TV, assim, arrumando o cabelo de... Muito. É? Comecei no Canal 6, daí, né, antiga TV Tupi, né? Clube do Curumim, com Roberto Menghini. Depois trabalhei no Rio, ainda não é o Celso, né? Vocês vão, olha... Lá se vão os bons tempos, hein? Estamos velhos mesmo, né? Estamos todos, sim. Estamos velhos, estamos velhos. É coisa que você não sente, né? A idade, né? Na verdade, você não para até para pensar, né, Regina? Olha, Feliciano, mas eu aqui vendo você aqui, a gente está recebendo você aqui, você pra gente está super jovem, não me parece... faço 80 esse ano. Como a cabeça realmente manda nessa situação. Né? Isso não há dúvida. Isso não tem dúvida. Eu acho que minha mãe já falava, sua cabeça é seu mestre, né? Porque se você não tiver uma cabeça boa, uma cabeça ligada nas coisas... Eu sou muito de ler, né? Eu leio muito. Sou muito de ficar mesmo no computador, vejo tudo. De se atualizar em tudo, né? Sou um curioso mesmo, tenho curiosidade com as coisas, até meio demais às vezes. Quando que você conheceu a Elza, já que a gente está falando dela hoje aqui, então, mas quando você conheceu o primeiro encontro com a Elza Soares? Foi em Buenos Aires, na casa de um grande estilista, costureiro, que ela estava, e na época eu trabalhava
pela L'Oréal, e aí eu fui trabalhar com Paco Jamandreu, que era um grande nome na época em Buenos Aires. Isso foi em 67. Olha que loucura. Faz tempo. E a gente conheci ela daí e tal. Ficamos amigos, nos apaixonamos de cara, porque a gente era grandes amigos, né? Não só fui só o hairstyle dela, não, eu fui amigo mesmo, né? E ali a gente seguiu, né? Porque ela veio para Curitiba, veio fazer o show em Curitiba. O Roberto René Real veio embora para Curitiba também, montou um ateliê, e ela gostava muito da roupa dele, sempre. E aí ele fez para ela, inclusive, um terno de linho, um saia-calça, que na época era uma coisa que estava estourando na moda. Hoje está muito comum, mas na época não era. E ela veio buscar e eu estava. A gente fazia desfiles, fizemos muitos desfiles em Santa Mônica, no country, na época dos cabelos, das perucas, né, enfim. E eu estava, daí ela disse, eu preciso de alguém. Eu disse, eu estou indo para o Rio. Ela falou, então, eu preciso que você venha comigo. E assim começamos, né? Eu, ela e Mané. Isso aí, ela estava morando ainda na Lagoa. Depois a gente foi para o Jardim Botânico. Daí, e depois do Jardim Botânico, nós fomos para Atlântica. Moramos no apartamento de Brigitte Bardot. Uau! Era uma loucura. A gente não tinha, como hoje, né? Tudo é fácil para você tirar fotografia, né? Você filma tudo, né? Na época não tinha isso. Mas aí era um apartamento que merecia ser filmado, viu? Nós tínhamos uma sala de inverno e tinha um chafariz. Então a gente ligava aquele chafariz de noite, eu e ela, nós amanhecíamos. Ela careca, coçando a cabeça, e a gente amanhecia para ver o movimento da Atlântica, né? E aquele chafariz em cores, uma pena a gente não ter. Como mostrar isso aqui, Como né? mostrar, mas assim, Agora, mas eu vou contar uma coisinha para vocês aqui, que é o seguinte, eu conheço Feliciano porque minha mãe mora em Paraty, né? Minha mãe, ela mora ali em Paraty, no Rio de Janeiro e tal. E aí eu conheci Feliciano por causa da minha mãe, lá em Paraty. Inclusive, até vou pedir para Feliciano, se puder mandar um abraço, minha mãe, que ela não acreditou que você vinha aqui ao programa. Você tá brincando? Não estou brincando, não. Minha mãe, ó, Feliciano vai mandar um abraço ao vivo para você. Meu grande amor. Tua mãe é meu grande amor. Isso mesmo. Um beijo enorme. Muitas saudades, hein? É isso mesmo. Pronto, aí, ó. Tá feito o contato, né? E com detalhe, você sabe, né? Eu penteei no seu casamento, né? Foi. Você participou do meu casamento, é verdade. O Ed maquiou e eu penteei a sua É verdade, esposa. é verdade, isso é verdade. A gente está contando tudo aqui, né? O Feliciano é cabeleireiro, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um tempo atrás, faz uns anos isso bastante, faz um tempo grande aí e tal, a Elza Soares esteve aqui em Curitiba, ali no Teatro da Caixa. E o Feliciano falou assim, eu conheço ela desde sempre e tal, vamos lá, tem o ingresso. Eu falei, será? O cabeleireiro fala demais, será? Tinha esquecido isso. Vamos lá. Fui até o teatro assistir. Tava eu, Feliciano, o Edson, que está aqui acompanhando a gente, entendeu? Aí eu cheguei lá e falei, agora, será que ele conhece mesmo ela? Ele falou, vamos lá atrás dar um abraço nela. Eu falei, vamos lá atrás dar um abraço nela. E eu fui lá atrás e vi um abraço desse homem com Elza Soares, um abraço de família. Coisa de gente de família, assim, sabe? O amor que ela tem por você, que ela tinha por você. E eu por ela. A gente era muito junto, assim, muito... Ela me ensinou muito, né? Ela me ensinou muito. Ela era uma mulher muito simples, né? Muito humana, né? Ajudava todo mundo, quem ela podia. Ajudava toda a família dela, né? Ela deu casa para todo mundo e ela ficou sem casa. Na verdade, porque ela... Para todas as irmãs, inclusive, as sobrinhas, né? Tanto que ela estava morando agora, eu acho que em Coelho Neto, com a neta. E ela era uma mulher muito aberta, né, Richard? Ela era uma mulher muito simples e muito verdadeira e lutava pelos direitos de todos, né? Ela era uma pessoa que gritava muito, né? Ela não tinha medo, né? E mesmo com Mané, né? Porque Mané
coitado, né? Mané foi uma vítima, né, do futebol brasileiro, né? João Avelanche, se você falasse para ela em João Avelanche, ela queria esganar, né, João Avelanche. João Avelanche fez horrores com Mané, né? E Mané era muito simples, né? Muito humilde, né? Muito apaixonado pela crioula, né? Chamava ela de crioula e ele de neném, né? E foram vivendo 20 anos juntos. Você me comentou aqui, antes da gente abrir essa câmera aqui, sobre os últimos momentos dela ali. Então, ela fez, você veja que ela tinha muita força espiritual mesmo, né? Ela era muito espiritualizada. 2 dias antes dela falecer, ela fez um clipe, ela deixou o clipe no Teatro Municipal. 2 dias antes dela falecer, você imagina. A mulher, agora, nos últimos tempos, ela estava com o empresário fantástico, cara, que fez ela, né? Criou ela de novo, né? Porque depois que ela caiu, ela não conseguiu mais andar, né? Então, ela teve um problema na coluna e isso limitou muito. Todo mundo achava, né, que... Não, ela viajou, ela foi na cadeira de rodas, com ela não tinha... Elsa não tinha... Né? Como ela dizia, da onde eu vim, eu não posso me queixar. Ela vinha da Água Santa, do Morro da Água Santa. Ela disse, por que eu vou me queixar? Eu estou aqui hoje vivendo essa maravilha. Ela sempre falava isso. E os filhos, ela teve 9 filhos, né? Então ela dizia para os filhos, não reclamem de nada, não falem nada. Vocês têm boa vida, porque eu dou boa vida para vocês. E é verdade, né? Então, ela tinha muita gratidão pela situação, né? Pela música em si, né? Ela era apaixonada pela música, né? Que vida grandiosa, né? Se a gente pudesse, eu vou dizer uma coisa a você, se a gente pudesse, ficar aqui conversando. Ai, sabe, uma tarde toda, a manhã inteira, né? Que é muita história para contar, né? Que bom quando alguém tem essa ideia de valor assim na vida, cuida da vida das outras pessoas, engrandece tanto, que a vida dela fica ampla, gigante, né? Não é como ter coisas materiais, mas é muito mais do que isso, né? Poder cuidar da vida de todo mundo e tal. É muito bom. E como você cuidou da vida dela também, né, Feliciano? Ela cuidou Se a da gente minha pudesse, vida lá, Feliciano, nem sabe. a gente continuava conversando. Com certeza. Mas a gente tem um tempo aqui, Claro, então eu tenho que agradecer você ter vindo aqui. Eu viu? que agradeço. Agradecer você poder contar um pouco para a gente dessa história, que muita gente nem sabe ao certo disso, de você poder ter apoiado uma mulher em 1972 a ter uma autenticidade ter uma postura tão genuína, assim, né? E aparecer nas câmeras e em entrevistas e shows daquela maneira, né? Muito corajosa, né? É muito corajosa mesmo. Nossa, muito desprendente, né? Não tinha problema. Mas eu que agradeço de estar aqui, pelo convite, que foi muito bom e muito gostoso. E quando quiser, é só me chamar, tem outras histórias. Tem mil histórias. O que nós mais gostamos aqui é de história e causa bom para se ouvir. Ô, gente, a gente infelizmente vai ter que ficar por aqui. Ó. Se a gente pudesse continuar, mas não dá não. Então, obrigado por você ter vindo aqui também, ter acompanhado o nosso programa. E até domingo que vem. Sapé Clá, violê!